Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, quinta-feira, e a gente veio fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quinta-feira de adoração para a nossa vida, não é? O que a liturgia nos traz de ensinamento para hoje, o que a gente pode levar para a nossa vida, não é? Para que a gente possa fazer um pouquinho a vontade de Deus todos os dias. Vamos ver? E hoje a palavra de Deus continua no livro de Marcos, no capítulo 3, no versículo do 7 ao 12. Jesus e a multidão. Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e da Sidônia. Foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que arrumassem uma barca, para ele não ficar espremido no meio da multidão. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal se jogavam sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos impuros caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, nesse evangelho de hoje, a gente observa uma coisa que acontece muito no nosso meio, acontece demais. A gente vê aqui na leitura o seguinte: a gente percebe que Jesus estava presente e ao mesmo tempo ele estava distante. Por quê? Porque ele estava ali no meio, mas as pessoas ficavam espremendo, as pessoas ficavam se jogando aos seus pés, as pessoas ficavam ali querendo tocá-lo para ser curado, né? E ele deu preferência a ficar um pouco distante, né? Um pouco distante. O que acontece muitas vezes na nossa vida, quando muitas vezes a gente clama por Jesus, a gente pensa que Jesus ele está distante. A gente pensa que Jesus não está nos ouvindo a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica, né? Quantas vezes a gente não percebe isso? O que é que acontece? Qual o ensinamento que a gente pode trazer para nós nesse dia? Jesus ele estava perto e ao mesmo tempo ele estava distante. Nem pelo fato dele estar dentro da barca, isso fazia com que ele não curasse, fazia com que ele não expulsasse aqueles demônios, né? A palavra diz que os demônios caíam nos pés dele, né? Caíam, e ali ele dava a palavra mágica, né? Para que eles se retirassem dali. A gente precisa entender uma coisa: nem todas as vezes que a gente não sente a presença de Jesus, que a gente acha que Jesus não está nos escutando, ele está distante. Em todo momento Jesus está conosco, né? A gente percebe que ele poderia muito bem ter pego essa barca e ter ido para bem longe. Eu quero descansar, né? Eu estou muito exausto, eu estou cansado, a multidão não me dá uma trégua, não me dá um descanso. Não, ele fica ali às margens, olhando aquela multidão, curando aquelas pessoas, escutando o clamor daquelas pessoas. Porque a palavra diz que de todas essas cidades aqui tinha pessoas. Então a multidão era muito grande. A palavra também diz que as pessoas iam para ser curada. As pessoas iam para receber aquilo que ele estava fazendo com todo mundo. Então era curas, era espíritos maus, era cura. Tudo o que acontece no nosso meio, né? Ali no meio tinha pessoas que pediam pelo seu sonho, tinha pessoas que pediam pelo seu desemprego, tinha pessoas que pediam pela sua
a sua enfermidade, né? A maioria era enfermidade, doença física visível, né? Aos olhos de todos. Mas ali, Jesus pede aos seus discípulos que arrumem uma barca. E ele queria ficar distante, ele não queria ficar ali espremido com as pessoas ali. Mas ele não abandonou aquele povo. A palavra diz que os espíritos caíam aos seus pés e ele ali ordenava que saíssem, ou seja, ele curava mesmo distante. Muitas vezes na nossa tribulação, a gente clama por Jesus e a gente não escuta ele responder. Mas por que a gente não escuta ele responder? Porque a gente está tão envolvido com o problema, a gente está tão envolvido com o mundo, que a gente não escuta. Para a gente escutar a Deus, a gente precisa silenciar. Eu preciso silenciar, eu preciso de um local de silêncio, de paz. Eu não posso chegar para orar, para rezar, correndo. Eu tenho que fazer aqui, bem aqui 5 minutos, porque tá na hora de ir embora. Eu não posso. Eu tenho que ter um momento de oração, eu tenho que ter um momento de silêncio para que ele fale no meu coração. E a gente só pode escutar Jesus através do nosso coração. Ele fala ao nosso coração. Mas a gente precisa de silêncio. Jesus precisava ficar afastado. Ele precisava ficar afastado porque aquela multidão gritava muito, aquela multidão se jogava aos pés dele. Por quê? Aquela multidão é igual a nós. Nós também somos assim. A gente tem mania de gritar. Quando a gente não escuta Jesus fazer algo, a gente fica gritando, a gente fica desesperada achando que ele não está me ouvindo. Faz tempo que eu peço isso, faz tempo que eu peço aquilo, faz tempo que eu estou com essa enfermidade porque ele não me cura, né? E no entanto Jesus está a 1 metro só de você. Jesus está lá na sua barquinha olhando o seu problema, né? Olhando o meu problema, né? Mas eu não silencio. Por quê? Porque esse problema está me consumindo, esse problema está me batendo medo, algo está acontecendo comigo. E eu não consigo escutar, eu não estou conseguindo ouvir. A gente precisa silenciar mais para ouvir que Jesus, mesmo distante, ele está conosco. Né? Ele está conosco. Ele só não está conosco quando ele nos dá o que a gente quer, não. A gente pensa que ele só está conosco quando a gente pede e ele dá logo. Jesus está comigo. Eu pedi, Jesus me deu. Não, ele também está quando ele não dá. Porque ele sabe a hora certa dele dar. Ele sabe se ele realmente ele vai dar. Se você silenciar e escutar, você vai entender. Porque se aquilo que você pede não é para você, você vai se conformar e você vai seguir de boa. A vida não parou, nada parou e você vai em frente, porque você tem certeza que ele tem algo melhor ainda para você. Agora, se você não silenciar, se você ficar envolvido dentro do problema, você vai se desesperar. Você vai achar que nada vai ter solução, que aquele sonho você não vai realizar. Por quê? Porque não é do jeito que você queria. Então, Jesus não está comigo. Aí você começa a blasfemar, você começa a discutir. Por que o fulano do lado que faz tanta coisa errada consegue e eu não consigo? Talvez o fulano do lado, ele seja cheio de problemas, cheio de pecado, mas ele silencia. Ele tem um momento do silêncio dele. E dentro desse momento do silêncio, ele deve reconhecer: Senhor, eu sou tão pecador, né? Me perdoa por isso, por aquilo. Mas eu estou aqui para te ouvir. Então ele tem o silêncio. E muitas vezes você que vive direto aqui, com a palavra de Deus, muitas vezes na igreja direto, né? Vive direto na igreja, todos os dias. Você se desespera. Por quê? Porque você não escuta. Você está ali somente de corpo, de alma não. E a pessoa que está ali, que vive errado, que muitas vezes você olha, você diz: nossa, mas faz tanta coisa errada, mas consegue tanta coisa, né?
Ele tá lá, ele tem um momentozinho dele de silêncio. A gente não sabe, mas Deus sabe. E hoje Jesus vem nos trazer esse ensinamento de que ele mesmo distante, ele está perto. É você que tem que silenciar para entender isso. É você que precisa silenciar para poder você... Porque a palavra é bem nítida. A gente vê que ele, mesmo na barca, mesmo distante, ele continuou curando. Os espíritos maus saíam do corpo das pessoas. Né? Ali tinha muita gritaria. Jesus não queria aquilo. Jesus quer silêncio, Jesus quer paz, Jesus quer tranquilidade. Às vezes nós estamos assim. Nós estamos gritando, nós estamos fazendo barulho demais. Né? A gente está seguindo muitas coisas do mundo. A gente quer as coisas, mas a gente não silencia para escutar o que Jesus quer. É isso que ele vem dizer. Ele vem dizer, eu estou com vocês. Eu não preciso estar aí colada aí no meio, nessa gritaria do mundo, nesse vulco-vulco, nesses empurrão que o mundo dá a vocês, não. Eu estou aqui, eu estou na minha calmaria, eu estou no meu lugar, mas eu estou de olho em vocês. Eu estou de olho em cada um de vocês, esperando que vocês silenciem para me ouvir. Quando vocês silenciar e me ouvir, eu vou dizer o que eu quero para vocês. Talvez aquilo que você quer não é muito bem o que ele quer, mas o que ele quer é bem melhor. A gente precisa entender isso, né? Nada que Jesus nos dá é para o nosso mal, e sim para o nosso bem. Então hoje a palavra de Deus vem nos ensinar isso com essa atitude de Jesus, né? A atitude de sair do meio da zoada e ir para um lugar calmo, um lugar só dele, que era a barca. Ele pede aos seus discípulos para ir, mas ele não abandonou aquele povo, ele não deixou de ver o clamor daquele povo. Ele só queria sair do meio. É como se Jesus dissesse, o mundo, ele não me pertence. É muita zoada, é muita coisa ruim, né? É um matando o outro. E eu não estou nesse meio. O meu lugar é paz, o meu lugar é tranquilidade. Eu preciso que você venha até mim, que você silencie para que eu mostre a você o caminho que eu quero que você siga. Seja esse numa doença física, numa doença espiritual, seja essa no sonho, seja essa no desemprego, seja essa aonde for o seu problema. Se você silenciar, talvez você consiga me enxergar. Eu não estou aí perto de você não, porque você está no meio do fogo cruzado, que é esse mundo aí, né? Você está aí no meio, você está na gritaria e você está levando, né, o seu ouvido mais para a gritaria. Você está levando mais para o desespero de que nada vai acontecer, né? Mas eu tô aqui. Eu tô aqui. Silencie que você vai me escutar. E vai chegar um momento de você acalmar. Você dizer que seja feita, Senhor, a tua vontade na minha vida. Porque eu sei que eu tô aqui nesse agito do mundo, mas eu sei que o Senhor tá comigo. O Senhor tá comigo, o Senhor tá me escutando, o Senhor tá olhando para mim. E eu tô aqui para aceitar o que o Senhor quiser. Amém? Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.